Como ter fé e não ter crença. Como investir, apostar, insistir, né? Mas sem acreditar muito, sempre suspeitando. Será que é mesmo? Acho que não é. Ih, funcionou? Então vamos um pouquinho mais. Ih, deu errado, muda o jogo. Vai ver que vale outra coisa. E aí, por exemplo, Hans Weichinger, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz, o fato de uma ficção, de um certo momento, ser comprovadamente errônea, segundo uma outra ficção, não invalida para as pessoas a funcionalidade daquele processo. As pessoas continuam acreditando na outra ficção como se... Ele diz, claro, que se ela foi comprovada que não funciona, e mesmo assim as pessoas estão acreditando nela, é que deve ter alguma funcionalidade que a gente não conhece. Ela está servindo para amparar, ou para justificar, ou para, de alguma maneira, sustentar alguma situação mental de pessoas a respeito daquela ficção. Quer dizer, é importante que as ficções não devam ser eliminadas, né? Que elas possam, inclusive, ficar no museu das ficções, digamos assim, como disponibilidade para que se faça o uso que dela se puder fazer, né? Bem, esse é o primeiro ponto, né? A filosofia do como se. Existe uma ficção muito séria, que é o que é humano, né? Nós, para dizer que nós somos, a gente criou um monte de ficções, e que a gente acha que é isso. E me parece que são justamente essas ficções que estão começando a entrar em pane, né? A gente não reconhece mais o homem de hoje nas ficções de humanidade que nós tínhamos a nosso próprio respeito. Racionalista, né, que busca a verdade, busca a justiça, a liberdade, a igualdade. Esses modelos que foram criados, num certo momento, chama-se iluminismo, e que vem na vertente, né, desde a Renascença até a construção iluminista, que foi o chamado projeto moderno, o projeto da modernidade, que, né, arrebentou todinho. E essa situação que hoje chamamos de pós-moderna, e que também identificamos como o advento de um pós-humano, começa a desenhar uma outra ficção muito diferente para nós mesmos. Tá? E estamos começando a conviver com expressões, com verdadeiros doppelgangers nossos, né? Tais como zumbis e androides e ciborgues e construções artificialistas, cada vez mais no sentido mesmo de podermos replicar artificialmente essa potência que nós temos. A ficção já trouxe isso como, digamos, historinhas, primeiramente, depois ela veio com um advento um pouco mais complexo, e agora nós temos um projeto mesmo de transformação progressiva desse humano num pós-humano, num transhumano, numa coisa dessa ordem. E aí a gente começa a ver as brigas das ficções a respeito disso, né? O Blade Runner, o primeiro, 1982, olha a data, a maior parte de vocês não tinha nem nascido ainda, eu considero um dos maiores filmes de todos os tempos. E, por razões pessoais, minhas ficções, né, e minhas fixações, eu me tornei uma espécie de especialista em Blade Runner. O que eu achei fantástico nesse filme? Duas coisas. Assim, começo de conversa. No primeiro, androides revirantes, usando a expressão do Magno para definir a pessoa, né? Androides revirantes, ou seja, capacidade de revirão mental, ou seja, ter uma mente tão plena quanto nós, ditos humanos. A única distinção é que eles tinham sido fabricados e tinham uma data de duração de 4 anos. Né? 4 anos eles apagavam, e eles estavam se rebelando contra isso. Rebelião é capacidade de quem porta revirão. Os animais não se rebelam e as máquinas ainda não se rebelam. Então, o filme me trazia isso. Os androides eram verdadeiros anjos, né? Quase Lúcifer, né? Se rebelando contra uma determinada situação e querendo mudar a sua própria condição, né? Bem, isso era a primeira situação. A segunda, que eu achei a coisa assim mais assim,
delicada que eu já tinha visto, o final da história acaba se revelando numa transa entre um humano e um androide, uma transa amorosa, sexual, onde não estava contabilizado, não se estava funcionando segundo as ficções do Estado, da família, da reprodução, do casamento, da moral burguesa e qualquer outra que vocês possam levantar. Aconteceu um fato entre dois revirantes que se vinculam e compram uma trajetória pessoal de viver a experiência que estava lhes acontecendo. Isso foi insuportável para as pessoas. Foi insuportável para o próprio diretor. O nome famigerado, nome do diretor, Ridley Scott, né, me vem logo depois, ele próprio estragando o filme que ele fez. De que maneira? Ele dá uma entrevista dizendo, não, o Deckard, o humano, não, ele é um androide também. Até o próprio ator, o Harrison Ford, na mesma entrevista, da qual o Ridley Scott tinha participado, sobre o filme, falou, não, isso está em ambíguo no filme, e está em ambíguo. No mínimo é ambíguo, você não sabe. Né? Começou a ficar de tal modo insuportável para as pessoas o fato de um humano se apaixonar, ter tesão por uma máquina. Fica insuportável isso. Não, o humano é superior, aquela coisa toda que vai. Muito que bem. Então, eu considero, nesse filme, essa situação vivida pelo personagem do Deckard, pelo Harrison Ford, e Android, né, da mesma ordem do amor cortês que Lacan comenta como tendo sido a grande invenção humana do século XII em diante, mas principalmente do XV, XVI, XVII, no descobrimento pela arte, pela filosofia, pelo pensamento, do que eles diziam, né, da quebra de simetria radical entre as pessoas, né, entre o nosso desejo, o nosso tesão e o desejado. Que Lacan dizia que a relação sexual é impossível. Descobriu-se ali, né, através daquela transa. O amor cortês é um amor de homem para mulher, onde a mulher não entra na conta de família, não entra na conta de reprodução, não entra com um objeto inatingível, e infinitamente buscado e desejado, mas jamais conseguido. Né? O chamado amor cortês é uma das delicadezas inventadas para tratar o falar da nossa funcionalidade mental como expressão dessa nossa impossibilidade final de realização do nosso desejo em terminalidade. Né? Muito bem. Esse filme, 2049, aliás, é um filme muito bonito. Né? Tem cenas assim que eu recorto e gostaria de guardar. Tem momentos assim, preciosos bem sacados, hologramas estéticos, etc. E tal. Mas o que acontece? Me parece que eles não suportaram essa questão da homogeneidade entre o produzido artificialmente e o brotado por via de artifício espontâneo, como nós. Quer dizer, nós que nascemos e outro que é fabricado. Né? E o filme mantém uma guerra com a ficção da história de que há uma superioridade entre o que é reproduzido em relação ao que é fabricado. Então, inventou-se uma coisa, no mínimo, grotesca, né, de que aqueles dois personagens que fugiram, que é a Raquel e o Deckard, né, que fugiram no final do primeiro filme, em continuidade, eles tiveram um filho. Ela, a androide, engravidou. Virou papai e mamãe. Voltaram ao passado, inventaram uma estratégia. E mais, o Deckard não é humano, é androide, é ciborgue. Entenderam a situação? Uma coisa esdrúxula. Inclusive, o personagem, um dos criadores lá dos androides, que é o cientista que estava fabricando a nova série de androides, ele chega, num dado momento, a tirar uma androide de dentro de um saco onde já estava sendo fabricada, é uma forma feminina, né? E ele vai conversando, no momento, ele, com a faca, ele esfaqueia a androide bem no útero.
né? Quase que dizendo assim, você não tem a capacidade das mulheres humanas de gerar filhos, né? Desvalorizando completamente as outras formas de vínculo que essa espécie possa ter. Por exemplo, não se pensou sequer, quer botar um terceiro no meio da história, por que não se pensou no processo de adoção, por exemplo? Que poderia ser uma possibilidade, né? Então, pegaram a ficção do primeiro filme, torceram a ficção, retrocederam para um modelo familiar, e o filme termina com o encontro do papai com a filhinha. Porque a mãe tinha morrido. Morreu do parto, para ficar parecido com a Raquel da Bíblia, que morreu de parto também, porque tem o mesmo nome. Quer dizer, o filme é uma catástrofe do ponto de vista de injunções ficcionais para manter uma tradição a respeito da velha ideia de humanidade. Num dado momento, aquele holograma olha para o androide, porque ele pensava que o filho era ele, né? E diz para ele assim, você foi reproduzido, que bacana, você não é igual aos outros que foram fabricados, você é superior, né? Quer dizer, o filme, além de tudo, é racista com relação às novas possibilidades de mente que virão, né? E que serão possibilidades de reviramento de igual para igual, né? A nova psicanálise tem essa tese e é radical. O que tem em mente em revirão é colega, é que nem eu, é tão pessoa quanto eu. O futuro da humanidade não será biológico como nós o conhecíamos. Ela será qualquer coisa híbrida. Progressivamente, sabemos lá para onde está indo. O humano, como nós o conhecemos, é só uma ficção de um estágio desta mente que se encarnou neste hospedeiro, que é um primata, temporariamente. Não é o humano que qualifica o revirão, é o revirão que dá essas qualidades do humano, que pode transcender, inclusive, as próprias ficções que ele herdou num determinado tempo, numa determinada história.